E aí, meu povo, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo. Meu nome é Thaís, eu sou estudante do nono período de Psicologia e bora para mais um vídeo, o quarto vídeo da série Descomplicando os Transtornos. Então vem comigo para a gente conversar. Nesse vídeo a gente vai falar sobre o transtorno de personalidade borderline ou transtorno de personalidade limítrofe. A gente também pode estar conhecendo ele por TPB. Sempre que eu falar TPB, vocês entendem por transtorno de personalidade borderline. Mas antes da gente entrar nesse assunto, o que é que a gente entende sobre personalidade? Personalidade é justamente esse construto que se dá durante a vida da pessoa, né? Então, ela vai estar ali influenciada pelos fatores biopsicossociais, fatores culturais, genéticos. Então, é isso que é a personalidade. Então, o TPB, ele vai ser um padrão difuso, disseminado de instabilidade das relações interpessoais, da autoimagem, porque querendo ou não, esses construtos durante a vida influenciam a gente, a como a gente vai ter interpretação de nós mesmos, como a gente vai interpretar os outros, o nosso ambiente, como a gente pensa o futuro, como a gente lida com o passado. Então o transtorno ele se dá justamente no problema das relações interpessoais, autoimagem, dos afetos e da impulsividade acentuada que surge no início da vida adulta. Então o DSM ele vai listar alguns critérios diagnósticos para que a gente possa estar conhecendo mais esses sintomas, esses sinais que as pessoas dão. Então, tem 7 deles que eu listei aqui para trazer para vocês. O primeiro dele é esforços desesperados para evitar abandono real ou imaginário. Segundo, um padrão de relacionamentos interpessoais instáveis e intensos, caracterizado pela alternância entre extremos de idealização e desvalorização. Tem a perturbação da identidade, ou seja, a perturbação da percepção de si. Tem a recorrência de comportamentos, gestos ou ameaças suicidas ou de comportamento automutilante. Impulsividade em pelo menos 2 áreas potencialmente autodestrutivas. Por exemplo, gasto, sexo, abuso de substância, direção irresponsável, compulsão alimentar. Tem também sentimentos crônicos de vazio que essas pessoas costumam sentir e tem essa raiva intensa que essas pessoas demonstram, né, muitas vezes inapropriada, e elas também têm essa dificuldade de controlar. Então, se você é uma pessoa que não consegue se controlar, quando sente raiva, é bom procurar ajuda. Então, pessoas com TPB, ela tem justamente essa dificuldade porque ela demonstra dificuldade em justamente se ater aos fatos reais, já que ela tem esse medo do abandono. Então, ela se põe em situações de fragilidade e fraqueza diante da vida. O seu diagnóstico nem sempre é fácil de compreensão, por isso que é importante a gente ler e a gente estudar sobre cada transtorno para a gente saber como diferenciar. O TPB ele é considerado uma psicopatologia grave, então essas pessoas vivem na fronteira da instabilidade comportamental e emocional. Ele atinge 2% da população em geral e se dá mais no sexo feminino. Geralmente tendo os primeiros sinais ou sintomas na adolescência ou idade adulta. Quer dizer que a rigidez e a inflexibilidade formada e estabelecida durante todo esse percurso não permite novas interpretações ou novas possibilidades de ponto de vista, né? Então aí é justamente onde surge o atrito com outras pessoas com opiniões contrárias, pensamentos contrários ao daquela pessoa. A gente pode observar que a estabilidade emocional afetiva ela sofre uma variedade intensa em pouco tempo. Então a pessoa vai do amor ao ódio na mesma intensidade e proporção. Então bastando só que o parceiro não corresponda às suas expectativas, tendo como consequência as mais variadas formas de agressão. Então a gente pode ver que na grande maioria das vezes não é nem ela que busca ajuda profissional, ajuda psicológica. É sempre um familiar, é sempre um amigo que leva ela a um tratamento psicológico. E a gente encontra outra dificuldade que é justamente a adesão ao processo terapêutico, né? Por eles terem sido levados por uma pessoa logo de início a essa resistência para criar esse vínculo aí com o psicólogo, com o terapeuta. As causas do TPB elas não são totalmente claras, né? Mas existem alguns fatores que podem contribuir ao surgimento
do transtorno, que é justamente estresse durante a primeira infância, história infantil de abuso físico e sexual, negligência, separação dos cuidadores ou perdas. Então, esses fatores são bastante comuns entre pacientes com transtorno de personalidade borderline. E certas pessoas, elas podem apresentar tendências genéticas e componentes hereditários. Algumas outras características que a gente pode estar observando que apoiam esse diagnóstico. As pessoas com TPB têm um padrão de sabotagem pessoal no momento em que uma meta está prestes a ser atingida. Por exemplo, elas abandonam a escola logo antes da formatura ou destroem um relacionamento bom exatamente quando está claro que ele pode durar. Elas temem o abandono, não gostam de ficar sozinhas. Elas podem mudar o ponto de vista sobre pessoas e relacionamentos de forma abrupta e dramática. Elas têm dificuldade em controlar a raiva, geralmente se veem como maus e têm uma probabilidade aí grande de uso de drogas, de compulsão alimentar, comportamentos suicidas, episódios dissociativos, pensamentos paranoicos. E esses são alguns dos sintomas deste transtorno de personalidade. Mas, não bastando, né? Também, a maioria das vezes, você encontra uma pessoa que tem o diagnóstico de borderline e também tem aí a comorbidade, um transtorno que vem junto, né? Então, é muito comum ter transtorno depressivo maior, junto com o de borderline, transtorno por estresse pós-traumático, transtorno do pânico, fobia social, transtorno distímico e transtorno de ansiedade generalizada. Tem também, fora os outros transtornos de ansiedade, transtornos pelo uso de álcool e suas substâncias e transtornos alimentares, especialmente bulimia nervosa. Então, não se trata de uma tarefa simples, a avaliação da personalidade. Custoso diferenciar se é um transtorno mesmo de personalidade ou um estado traço derivado de outro tipo de desordem ou de uma crise temporária em resposta às dificuldades da vida. Então, seriam a intensidade e a persistência dos traços do transtorno de personalidade borderline que devem se manter por longa duração na vida do paciente, conhecido através de relatos. Então, a gente vê que se faz necessário obter uma história pessoal precisa do cliente e comprovar que os padrões da instabilidade afetiva e impulsividade tenham começado no início do desenvolvimento. Lembram? É sempre da adolescência para do início da vida adulta. Então, demonstrando consistência ao longo do tempo. Já para a gente entender como a TCC, né, que é a abordagem que eu disse a vocês que eu ia trabalhar lá no vídeo de introdução com vocês, o que é que ela tem a ver com isso? A TCC, ela representa uma abordagem que vê as pessoas como ser integrado ao mundo. E por isso ela é biopsicossocial, pois acredita na interação das questões relacionadas ao processamento biológico, ambiental, interpessoal e à cognição, conseguindo assim uma visão unificada e mais fidedigna da realidade a que a pessoa está submetida. Então, segundo estudos realizados e provas clínicas científicas, a terapia cognitiva comportamental vem demonstrado ser bem eficaz no tratamento de borderline. Então, ela focaliza na desregulação emocional e a falta de habilidades sociais, ensinando a se encontrar dentro de uma perspectiva psicodinâmica e enfrentar conflitos emocionais e comportamentais. Esse transtorno causa grandes instabilidades, comorbidades e recaídas constantes, muitas vezes levando à tentativa de suicídio. Então, outra terapia dentro da terapia cognitivo-comportamental, a terapia comportamental dialética, e ela foi justamente desenvolvida para transtorno de personalidade borderline, então ela é muito usada e muito indicada para o tratamento. E falando ainda em tratamento, a gente vê que não é um enfrentamento de forma individual, é importante um conjunto, né, incluindo o profissional, o paciente e os familiares. O tratamento geralmente se dá com psicofarmacologia, né, com medicamento e terapia, a psicoterapia, sempre juntos. Então é importante que esse tratamento se dê de forma sistemática e seguindo um percurso estruturado que requer paciência e dedicação.
Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, que tenha esclarecido suas dúvidas sobre transtorno de personalidade borderline. Não esquece de curtir e comentar aqui no vídeo. E me segue lá no Instagram, tá? Até mais. Beijo!